1 João capítulo 2, versículos 3 a 14, não é só falar, é obedecer. Olá, meus queridos, estamos aqui para a gravação de mais um texto da Palavra de Deus e acho que vocês me acompanhando aí já perceberam que nós estamos fazendo uma exposição bíblica, mas ao mesmo tempo trazendo detalhes de como chegamos a essa mensagem. Não estou me atendo a uma mensagem aí de 40, 50 minutos, mas simplesmente resumindo, porque eu quero que ao mesmo tempo em que nós fazemos a mensagem, também passamos algumas experiências de como preparar uma mensagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fique à vontade, se inscreva, para nós será um prazer ter vocês nos acompanhando. E terminando aí, se você gostou, coloca o like ou dislike, como queiram. Então vamos ao nosso texto, é muito interessante. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas particularidades do texto. É assim que nós trabalhamos com a mensagem bíblica. Em primeiro lugar, nós temos aqui alguns confrontos, né? Mentira versus verdade, e amor versus ódio, e luz versus trevas. E também temos a palavra mandamentos, que se repete 5 vezes. E a palavra de Deus, que são mandamentos também, são 3 vezes. Então, unindo os dois, são 8 vezes. Temos lá também a palavra conhecer 5 vezes, saber 2 vezes. São importantes as 2 palavras. Depois temos pais, jovens e crianças. Essas observações que nós fazemos no texto são muito importantes para a gente chegar à grande ideia e pelo menos tentar chegar no âmago de uma mensagem mais coerente, mais correta, segundo diz o texto. É claro que talvez alguns examinem o texto e vão para outro lado, mas eu quero dizer a vocês que a grande ideia já diz para que lado nós estamos indo. A grande ideia, mas vamos ver a grande ideia. Me perdoe. A vida cristã coerente só é possível na total obediência aos mandamentos de Deus. Vou repetir. A vida cristã coerente só é possível na total obediência aos mandamentos de Deus. Mas agora eu quero voltar ao texto e mostrar para vocês alguns detalhes importantes. Olha, aqui está o texto. Vocês observem que eu faço sempre, eu destaco algumas palavras. Por exemplo, logo no versículo 3, sabemos e conhecemos, e está lá os mandamentos. O texto diz, sabemos e conhecemos se guardamos os mandamentos. Aquele que diz conheço, volto a dizer, conhecer, repete algumas vezes, e eu vou dizer para vocês como é importante. E depois nós colocamos aí a palavra, sabemos. Depois em amarelo temos aí a trevas e luz, temos amor e ódio, e temos, eu acho que é esse, trevas e luz, amor e ódio, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu voltar aqui para lembrar um pouquinho que eu voltei, fui para frente, deixa eu ir para trás. Ok. Mentira e verdade, que eu havia esquecido. Então, são essas observações que a gente faz no texto. Eu aconselho você, na preparação de uma mensagem expositiva, primeiro destacar as palavras que mais se repetem e palavras que sobressaem assim no texto. Daí, vamos em frente. O meu grande mestre em exposição bíblica foi Karl Lackler. E ele sempre falou, olha, vamos pegar o texto e anotar todas as palavras e ver por que o texto está dizendo isso, qual é o motivo que o escritor mencionou isso, porque isso abre um leque muito grande para o entendimento da palavra. Vamos em frente, então. A grande ideia, a vida cristã coerente, só é possível na total obediência aos mandamentos de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre grande ideia. Quando você lê e relê o texto, faz as anotações, você parte para a grande ideia. A grande ideia
Talvez você vai escrever essa grande ideia 20, 30, 40 vezes. Agora, não se preocupe, faça a grande ideia com o maior vocabulário possível, 3, 4, 5 linhas. Aí depois você vai diminuindo, porque às vezes quando a gente faz a grande ideia logo no início, a gente percebe que daria para falar tudo aquilo com menos palavras. Então é muito importante que a grande ideia o público capta com menos palavras. Se colocar muitas palavras, realmente fica muito, muito difícil. Ok? Depois da grande ideia, nós vamos partir para as particularidades do texto. Então, a sentença de transição que eu coloco é a seguinte: aprendendo sobre os mandamentos que nos levam e capacitam a viver coerente a vida cristã. E eu destaquei 4. A guarda dele, mandamentos, atesta que conhecemos Jesus. Segundo, ele é antigo, mas em Cristo é novo. Terceiro, ele ensina que devemos amar nosso irmão. E em quarto, as vitórias ocorrem quando a palavra está em nós. Ok, já andamos bastante no texto, pegamos o tema, a grande ideia e também agora a sentença de transição. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que no texto você pode pôr um tema. Eu coloquei, quer ver? Vamos voltar lá só para você ver o tema novamente. Ok, voltando. O tema não é só falar, é obedecer. É interessante que esse tema deve sair da grande ideia. Ele não pode sair da grande ideia. Por exemplo, a coerência e a obediência está lá dentro daquele título que demos à mensagem. Vamos então agora ao primeiro ponto. A guarda dele, dos mandamentos, atesta que conhecemos a Jesus. E o texto começa, versículos 3, 4 e 5. E sabemos que conhecemos, guardem essa palavra, se guardamos os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, novamente, conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado e assim sabemos que estamos nele. Vamos analisar essas palavras. Conhecer, a palavra 2 vezes aparece. Conhecemos e conheço. Por que é muito importante essa palavra? Porque os gnósticos diziam que era uma infantilidade dizer que conhecia Deus através de Jesus. Por quê? Porque Jesus era matéria é má, e o Espírito de Deus não podia estar nele. Então, o apóstolo João vai bater nessa tecla, conhecemos, eu conheço, por isso que é importante. E a palavra sabemos vem dessa ideia também, nós sabemos, através desse conhecimento, nós sabemos que ele é Deus, ok? Agora, a palavra mandamento aparece aí 3 vezes, mandamentos e palavra. São palavras correlatas, né? Porque mandamento é a palavra são mandamentos. E ele diz que no guardar os mandamentos, nós sabemos que conhecemos a Jesus. Como é importante isso. Isso é mais uma cacetada, me permita o termo, para os gnósticos, né? E aquele que diz conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso. Claro, essa é mais uma tacada contra os gnósticos, que para eles a guarda dos mandamentos não significava nada para eles. E todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado e assim sabemos que estamos nele. Percebe, meus irmãos, o conhecemos, o sabemos, os mandamentos, resume no fato de que através dos mandamentos, através de sabermos e conhecermos o nosso Senhor Jesus Cristo, mostra que nós podemos andar nele e não somos mentirosos, estamos com a verdade. Ok, agora vamos mais para o próximo aqui que nós temos, vamos lá.
Ele é antigo, esse mandamento, mas em Cristo é novo. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Aqui é interessante, é coerência de vida, né? Se você afirma estar nele, em Jesus, nos seus mandamentos, o seu andar tem que ser coerente com o do Senhor Jesus Cristo. Quanta coisa aprendemos, né? Andar como ele andou. Aí eu me lembro daquele livro famoso, Em Seus Passos que Faria Jesus. Não sei se você já leu esse livro, mas aconselho você ler. Mas depois que você ler, você vai ficar bem abalado, como você vai ter que consertar muita coisa na sua vida, andar como ele andou. Novamente, coerência de vida na guarda dos mandamentos. Vamos em frente, o versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. A princípio ficam pensando, ele é antigo, é novo, quer dizer que o antigo não é novo, o novo não é antigo. Vamos entender. O que o apóstolo João está ensinando é que o mandamento é antigo. Só que ele se fez novo numa nova roupagem em Cristo Jesus. É isto que ele quer dizer. Por exemplo, os judeus não admitiam esse novo mandamento em Cristo, porque eles não consideravam o Senhor Jesus Cristo como o Deus encarnado. É por essa razão que ele fala que é novo. Voltemos ao texto, versículo 8. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Daqui a explicação clara. Veio a luz. Quem é a luz? É o Senhor Jesus Cristo. As trevas é o inimigo. E ele veio destruir as obras das trevas. Ele veio como algo novo agora para o povo. É interessante, novo era a igreja, porque antes era a sinagoga, agora é a igreja. Velho era a lei, novo é a graça. E assim, o apóstolo João ensina a igreja que o novo é Jesus Cristo, a luz que veio para eliminar as trevas. Ok, vamos lá agora parar. Ele ensina que devemos amar nosso irmão. Olha, meus irmãos, aqui vocês podem ver a diferença. Luz e trevas, amor, ódio, estão bem presentes aqui. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. É muito interessante quando a gente olha a vida cristã nas igrejas. Você pastoreando uma igreja, vivendo na igreja, é inadmissível entender como alguns irmãos conseguem odiar o seu próximo. O seu irmão, aliás. Vi tanta coisa já nessa vida, meus irmãos. E eu, particularmente, tenho que tomar um cuidado muito grande, porque para mim passar do amor para o ódio é coisa muito fácil, porque essa carne pecaminosa aqui, ela causa um estrago muito grande na nossa vida e ela precisa ser dominada. E o próximo que nós temos aqui, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Meus irmãos, que coisa bonita. Quando nós amamos nossos irmãos, nós estamos na luz. Aí quando você encontra aquele irmão que você realmente ama, você não fica nada sem jeito. Puxa vida, será que ele ouviu que eu falei mal dele? Não, você não falou mal, porque você o ama. E você está na luz. Você não precisa se esconder nas trevas. Ok? Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas. E por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, o crente sempre tem que andar na luz, porque na luz você não tropeça. Vamos imaginar uma situação que você não gosta de determinado irmão, você fala mal dele, faz muita maledicência, e de repente você encontra aquele irmão.
Qual é a sua atitude? É pisar em ovos, porque você está nas trevas, você não sabe onde está pisando. Será que ele sabe que eu estou falando mal dele e a sua consciência começa a lhe acusar? E é complicada a vida. E você percebe que você não está na luz, você está nas trevas. E nas trevas você vai tropeçar, e você vai cair, e vai levar tombos. Por isso que é tão sábio. São tão sábios esses versículos que nos ensinam a andarmos na luz. Ok, vamos ao próximo. As vitórias ocorrem quando a palavra está em nós, ou os mandamentos estão em nós. Enquanto a palavra não está realmente em nós, fica muito difícil, meus irmãos. Vamos olhar com vagar para esse texto aqui. As vitórias ocorrem quando a palavra está em nós. Destaco algumas palavras aí. Filhinhos, aparece aí. Talvez na sua tradução, no versículo 12 está filhinhos e no 14 está crianças, porque aqui eu estou usando a século 21, é uma tradução que eu gosto demais. E vocês podem ver que a palavra conheceis aparece aí nesses 3 versículos, aparece no 12, aparece no 14 2 vezes. É aquela ideia que nós já falamos, ok? Filhinhos. Aqui a palavra no grego é teknion, ou teknion, como queiram a pronúncia aí, não sei. E a palavra crianças no versículo 14 é paidion. É interessante, são palavras diferentes. Provavelmente, claro, é por isso que no século 21 eles não colocaram filhinhos no versículo 14, porque parece-me que aqui no 14 é uma palavra endereçada à família, que se refere às crianças, ao pai, ou aos pais, como queiram, e aos jovens. Eu esqueci de sublinhar pais aí, e jovens eu sublinhei. Então, é por isso que vocês estão vendo lá filhinhos. Filhinhos, essa palavra no grego, eu fui dar uma pesquisada, é uma palavra carinhosa que o pastor usa para aquelas pessoas ovelhas bem achegadas, manifestando assim um amor muito carinhoso. Por outro lado, crianças aqui é realmente criança. Essa palavra em grego, paidion. Mas veja que as vitórias acontecem quando a palavra está em nós. Ele começa, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor ao seu nome. Pais, eu vos escrevo que conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Resumindo tudo isso, meus irmãos, é a palavra que está em nós, que nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Ok, estamos chegando no final, hoje avançando um pouquinho mais, então vamos ao nosso próximo aqui, que é repetindo a grande ideia. Sempre eu repito a grande ideia para ficar gravado. Vida cristã coerente só é possível na total obediência aos mandamentos de Deus. E agora nós vamos para as aplicações. Normalmente, eu não sou muito de colocar as aplicações no final, mas didaticamente funciona bem. Às vezes eu gosto de ficar aplicando durante a exposição dos pontos do texto. Mas vamos às aplicações. Nosso falar, proceder é pela palavra. Meus queridos irmãos, tudo que nós falamos, nosso procedimento tem que ser da palavra. Se alguém pergunta por que você está agindo assim, porque a palavra nos ensina a agir assim. Quantas vezes eu tive experiência de receber pessoas no gabinete, não membros da igreja, que vivem uma situação complicada, normalmente no casamento, e vêm conversar comigo para justificar, por exemplo, um divórcio. E eu digo o seguinte, vamos à palavra? E quando falávamos a palavra, normalmente as pessoas fogem. Voltando lá para o nosso texto, os mandamentos são ordens para serem obedecidas. Acabou. É interessante, conversando com os militares, eu percebo que a hierarquia é algo fantástico.
Vindo uma ordem do comandante, ninguém discute, obedece simplesmente. Precisamos aprender com os militares. Quando o nosso grande e eterno chefe, o Senhor Jesus, manda, obedeça. Porque se não obedecer, é desastre na certa. Em terceiro, mandamentos se constituem em cercas altas que impedem a fuga das ovelhas da verdade. Meus queridos irmãos, claro, todo pastor carrega no seu ministério muitas preocupações, mas sabe qual é uma das preocupações maiores que eu tenho? É quando vejo pastores ou catedráticos, estudiosos, que se aprofundam e vai lá no grego e vai lá no hebraico e estuda, sabe para quê? Para diminuir a altura da cerca, tirar responsabilidade das ovelhas. Eu tive um triste encontro. Uma pessoa muito amada, um grande pastor, hoje está na eternidade. Um dia eu encontrei com ele num aeroporto e ele disse: Pastor Mendes, você ainda tem aquele posicionamento contra o divórcio? E eu falei: claro que eu tenho. E ele me disse o seguinte: aí eu mudei. Oh, meus irmãos, eu também queria mudar. Ficaria tão fácil pastorear, favorecendo o divórcio. Eu creio que provavelmente a nossa igreja ficaria ainda mais repleta. Não, engano. Meus irmãos, a palavra de Deus não é um software. Versão 2000, versão 2.1, 2.2, 2.3. A palavra de Deus é verdade desde que ela foi revelada. Perigo, perigo, perigo. A desobediência aos mandamentos tem como resultado o erro. É interessante, olha que Jesus disse aos saduceus que não criam na ressurreição. Jesus, porém, lhes respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Meus queridos irmãos, vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. Deixa eu terminar dizendo que quantas experiências na primeira igreja batista de Atibaia, famílias que chegando lá, diz assim: pastor, mas nunca me ensinaram assim. Eu nunca ouvi uma exposição da palavra como é feita aqui. Eu agi dessa forma porque eu pensei que eu estava correta. Famílias, e não são nenhuma nem duas famílias que vêm dizer isso para nós. Infelizmente, há igrejas que não têm um compromisso com a verdade, com a sã doutrina. Preservemos a sã doutrina, que isso vai nos ensinar a